Tem muita casca de banana? Nossa senhora, o tempo todo. Olha só, É mesmo? ele acabou de falar da PEC 48. Nós passamos anos discutindo, mudando texto, recebendo substitutivos, recebendo informações técnicas da parte jurídica, né? Bom, finalmente coloca-se para votar. Passa na Câmara por larga maioria. Vai para o Senado, que é um ambiente mais hostil aos projetos rurais, também passa por larga maioria. Bem-vindos, bem-vindas. Quando falamos da pauta do Congresso, tem muito assunto. A agenda legislativa do agro aqui da CNA é o tema deste nosso encontro com a senadora Tereza Cristina e com o vice-presidente da Confederação e presidente da FamaSul, Marcelo Bertoni. Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA Senar. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Senadora, muito bem-vinda. Privilégio tê-la aqui, tudo bem? Muito obrigada, o prazer é todo meu. Da mesma forma, tudo bem, diretor Marcelo? Tudo bem, obrigado. Os senhores já estão com a agenda legislativa aí, manuseando. É um documento e tanto, hein, senadora? Bom, parabenizar a CNA, né, por essa nova agenda legislativa. Primeiro porque os projetos que ela apoia são muito bons, mas depois também pelo visual, pela facilidade, pela praticidade de saber quais são os projetos que a CNA apoia, né, na agenda do Congresso Nacional e aqueles projetos que ela não apoia. Então está muito fácil aqui dizer, todo produtor devia tentar conseguir ter uma agenda dessa aqui. Essa agenda está online, viu? Nós vamos destacar no finalzinho, está online, mas a senadora foi muito feliz ao destacar o didatismo, está fácil de ler. Isso é muito importante, né? Extremamente importante. E também tem aqui os que a gente aprova com ressalvas que a gente precisa mexer. Então nós temos mais essa dinâmica, tem mais de 100 proposições aqui, praticamente 100 proposições, que representa para o produtor rural uma segurança no campo, uma segurança jurídica. Pessoal, antes da gente começar a gravar, eu estava conversando aqui, o Bertoni destacou que, claro, nós estamos num ano complicado. O senador é super experiente, é ano eleitoral. Queria ouvir ambos. Primeiro, a senadora, que está vivenciando o dia a dia lá no Senado, no Congresso. Há espaço, a força política da Frente Parlamentar da Agropecuária, por exemplo, a tocar, se não todos, mas parte dos projetos prioritários que está aqui? Acho que vai ser difícil. Por isso é importante a prioridade daquilo que a necessidade é mais premente, mais urgente, né? Não creio, são muitos projetos, mas eles vão estar lá no pipeline. Então, vão estar esse ano, né, e vão estar para os próximos anos. Então, quem continuar, quem for eleito ou reeleito, conhece. Quem vai ser eleito no novo mandato precisa conhecer. E a importância, vamos dizer, dessa agenda aqui para o produtor rural é que ele precisa conhecer o trabalho da CNA. Porque aqui não é só fazer uma agenda, aqui é ter gente técnica aqui na sede em Brasília, gente especializada, porque a gente olha aqui os assuntos, mesmo sendo setorial, mesmo sendo da agropecuária, são assuntos os mais diversos, que envolvem meio ambiente, pequenos animais, grandes animais, envolve defesa sanitária, enfim, envolve uma série de coisas que a gente precisa ter gente muito boa que tenha esses projetos e faça análise até para ajudar nós que somos parlamentares. Como votar, quais são os perigos, quais são as casquinhas de banana que são colocadas contra o setor. Então, isso aqui é de uma importância muito maior do que só ter uma agenda bonita e conhecer os problemas, é saber o que está por trás dessa agenda aqui. Interessante, Bertoni, porque a senadora foi muito feliz ao destacar que é um trabalho, obviamente, político, mas calcado em argumentos técnicos. Sim, com certeza. É importante a nossa turma subsidiar tanto os senadores como os deputados, mas tem feito muito mais, além disso. A gente aqui não está, e aí para o produtor saber também, nós temos uma defesa de mais de 670 proposições no STF, que a CNA também vem acompanhando e fazendo um belíssimo trabalho na defesa do produtor. Mas isso justifica os ganhos que nós já tivemos também.
Então, assim, o produtor ele tem que entender que nós tivemos nesse período todos a CNA trabalhando muita segurança jurídica, né? A gente tem aí algumas para colocar de novo, a PEC 48, que fala sobre o marco temporal, mas que vinha trabalhando ativamente e que foi votada. E que estamos esperando agora a Câmara dos Deputados talvez abrir uma janela nessa confusão toda, né, Tereza? E, de repente, numa oportunidade, que pode haver oportunidade, inclusive, voltar nesse ao tema ano, e votar. E votar, faixa de fronteira, a gente tem que ficar sempre alerta. Sempre alerta. Assim, Tem muita casca de banana? Nossa Senhora, o tempo todo. Olha só, mesmo? ele acabou de falar da PEC 48. Ah. Nós passamos anos discutindo, mudando texto, recebendo substitutivos, recebendo informações técnicas da parte jurídica, né? Bom, finalmente coloca-se para votar. Passa na Câmara por larga maioria. Vai para o Senado, que é um ambiente mais hostil aos projetos rurais, também passa por larga maioria. Bom, foi promulgado pelo Congresso, vai para o presidente da República. Chega lá, ele veta tudo. Outro trabalho de convencimento para que todo mundo vote. Votamos novamente para derrubar os vetos do presidente, né? Que é um outro trabalho. As pessoas, às vezes, não conseguem ter a dimensão da dinâmica, né, de como acontece isso. Derrubamos os vetos presidenciais. Aí o PSOL e o PT entram no Supremo questionando a constitucionalidade da lei. Então, uma lei que nós aprovamos por ampla maioria, nas duas casas, o presidente não sancionou, vetou, né? E aí o presidente, acho que do Senado, acabou sancionando, né? Não, aí teve o veto. Teve o veto, derrubamos os vetos. Aí foi sancionado. Foi sancionado. Pelo presidente do Senado. A luta, hein? Aí foi pro STF. Mesmo assim, quando a lei está pronta para entrar em vigor, aí existe um questionamento, volta. Isso não é só na 48. Vários, licenciamento ambiental, que eu fui relatora, lei da regularização de fronteiras, só lembrando aqui as últimas, mas tem várias, que a gente tem todo esse esforço, todo esse trabalho, vota, sanciona a lei, aí alguém questiona no Supremo. Aí fica anos lá até ser resolvido. Ô Bertone, daí a importância, eu acho que você deve estar entendendo melhor como se dá esse processo, de uma assessoria de relações institucionais, a chamada ARI, que funciona como elo entre o setor produtivo, o agro e o Congresso Nacional. Exatamente, a gente tem uma equipe formada aqui muito boa, que acompanha todas essas questões e a gente acompanha mais de 8.000 proposições que tem no Congresso, não no Congresso, só na Câmara dos Deputados tem mais de 8.000 proposições em cima do nosso setor, fora as outras que tem lá, ela vem acompanhando, dessa nós tiramos 100 mais ou menos que a gente precisa acompanhar e votar, mas nós estamos cuidando. E no Senado mais de 1.600 e poucas proposições também que interferem no nosso setor. Então, não é coisa pequena. Nossa equipe é uma equipe que trabalha muito, corre muito dentro da Câmara e do Senado, e vem o acompanhamento aqui também na casa, para que a gente fique sempre atento para não ter uma dessas escapar e colocar para votar e botar jabuti dentro também, porque também tem do jabuti não é louvável, muito pelo contrário. O Bertone me deu um gancho, vamos dar um rápido intervalo, porque ele já antecipou alguns números que você vai acompanhar agora. Daqui a pouquinho a gente volta. Você sabia? Atualmente, a CNA acompanha quase 9.000 propostas relacionadas ao agro no Congresso. Desse total, 100 projetos foram analisados e considerados prioritários na agenda legislativa deste ano. Propostas que impactam a vida dos produtores rurais. A Confederação apoia integralmente 62 propostas, tem ressalvas a outras 24 e é contra 14 projetos. A agenda legislativa aborda temas como direito de propriedade, relações trabalhistas, tributação e política agrícola,
Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Infraestrutura e Logística, Relações Internacionais, Produção Agropecuária e Educação, Ciência e Tecnologia. De volta, o Bertone já tinha antecipado, né? Mais de 9 mil proposições. É muita coisa, senadora. Muito mais Só de de 9 interesse mil. do agro. É muita coisa. Mas cada um chega lá com uma ideia, com uma proposta, recebe algum questionamento no seu estado sobre... O Brasil é muito grande, você tem uma diversidade enorme de problemas e de regulamentações e de leis que a gente precisa, porque também é muito dinâmico o nosso setor. Olha só, há 10 anos atrás, ninguém falava em drone. Drone era uma coisa, né? Hoje você usa drone. Eu recebi um pedido para drone no meu estado para apagar incêndio no nosso estado. É mesmo? Apagar incêndio? Então, assim, aí exige legislação, porque o drone ele não pode voar em qualquer lugar, ele interfere na aviação. Então, só para dar um exemplo aqui bem rápido, isso é uma coisa nova. Então, exige lei e regulamentação da lei para que as coisas possam caminhar de forma ordenada e não causar nenhum risco para a aviação regional, enfim. Então, esses exemplos... Então, chega um deputado aqui, lá no estado dele, sei lá, no Nordeste, ele tem lá um pedido, né? Então, ele traz esse pedido e transforma num projeto de lei. Nem sempre a lei é a melhor. Então, aí nós estudamos aqui, a CNA põe a sua equipe, o IPA, que é o Instituto Pensar Agro, também tem uma equipe, em conjunto com a CNA, estudam e aí nos municiam de informações para aí sim a gente modificar o projeto, fazer um substitutivo do projeto, enfim, para a gente encaminhar da melhor forma possível. Porque às vezes o projeto está pensando no município só, e quando a gente faz uma lei, a lei tem que servir para todos. O Brasil é muito grande, hein, exatamente. Então, você tem aí uma série de complicações que as pessoas não conseguem enxergar, e é natural, é normal, no dia a dia, né, da vida lá no campo, não conseguem enxergar o trabalho que às vezes se tem para se chegar a uma boa norma, a uma boa lei, para que ele possa produzir de maneira segura, ter mercado, evitar pragas, etc, etc, etc. Então, é nossa preocupação também, e particularmente tem muita preocupação, tive, né, ao formularmos esse podcast, para destacar os bastidores também desse trabalho, da agenda do agro, né? Porque é muito difícil chegar a esse trabalho aqui, que eu repito, é muito bem feito, e tem vários capítulos. Então, na medida do possível, a gente, claro que não vamos falar dos 100 projetos que estão contidos para esse ano de 2026. Mas, por exemplo, direito de propriedade, Bertone, que eu sei que é um tema muito caro para a CNA. O que o senhor destacaria nessa agenda legislativa desse ano em relação ao direito de propriedade? O que mais preocupa os senhores? Nós temos duas propostas que são hoje as principais, nós temos outras várias, mas eu acho que votar os vetos da faixa de fronteira, isso precisa ser derrubado. Abrir na página aqui. Já abriu na página. Para ser regularizado, precisa fazer. Nós não podemos ficar aí correndo a cada 5 anos para tentar fazer isso. Diga-se de passagem, nós ganhamos só o prazo, alongando mais 5 anos. Agora nós precisamos passar o rito de como vai fazer, porque senão ninguém vai conseguir fazer. E o presidente vetou, agora nós precisamos de uma reunião de congresso, são as duas casas, para derrubar o veto e fazer lá valer. E ver se não vai para o Supremo, né? Sim, ver se não vai ter o Supremo pelo meio. E a PEC 48, que é a PEC do marco temporal. Nós precisamos ter essa segurança jurídica no campo, precisamos ter paz no campo, e que hoje isso tudo causa para nós uma insegurança terrível. Essas invasões, não só indígenas, mas de militantes ou de qualquer outra que seja, qualquer invasão para mim é crime. Então, independente de quem a faça, mas a gente precisa ter responsabilidade e fazer com que isso torne mais seguro o campo e cumprindo regras de tirando os invasores. Eu acho que principalmente essa questão é nossa também. E tem projetos lá, senadora, que me parece que endurecem muito as penas para quem invade, né? Sim, reintegração de posse,
as questões de o cara perder o cadastro e não ganha uma cesta básica, você tem uma série, às vezes tem muita gente que incentiva isso, quem estiver incentivando também tem regras a cumprir, porque se pegar o CPF você vai sofrer vários tipos de ações, precisa ser aprovado. Relações trabalhistas é um outro capítulo importante dentro dessa agenda. Eu estava folheando, né, esse material, tem muita preocupação social, né, com a segurança, com o bem-estar do trabalhador. É importante estar na pauta também, né? Com certeza. E eu vejo que a pauta trabalhista, o grande desafio, vamos dizer, de você fazer uma lei guarda-chuva, é que você não pode ser muito específico. Por quê? Cada setor, vamos falar do agro, nós temos vários segmentos dentro do agro que a atividade, a operação da atividade é muito diferente uma da outra, né? Então, a gente tem a agricultura, que ela se concentra, antes era mais concentrada, agora ela trabalha praticamente o ano todo. Mas tem atividades, por exemplo, dentro de uma safra de verão. Você tem o plantio, depois você tem um período que você trabalha menos, né? Depois você tem a parte toda de defesa sanitária, que você precisa aplicar um defensivo agrícola, depois você vem para a colheita. Então, aí você tem especificidade, você tem a pecuária de leite e a pecuária de corte. É pecuária, mas a pecuária dos peixes também, da aquícola, são coisas completamente diferentes. Por quê? Porque o manejo de cada uma dessas atividades é diferente. Então, a gente tem muita preocupação com as mudanças que querem colocar, não somos contra, nós queremos o bem-estar do nosso trabalhador, ele trabalhando com segurança, ele trabalhando no tempo que deve trabalhar, ele tendo o descanso semanal, ele trabalha melhor, não tem dúvida disso, ele tendo um bom ambiente de trabalho. Agora, nós temos um Brasil muito diverso. As regiões são muito diferentes. Uma coisa é você ter uma propriedade no Nordeste, que as atividades nem sempre são as mesmas do Sul, né, do Sudeste, do Centro-Oeste. Então, a nossa preocupação é ficar atento para essa legislação, para que ela não penalize mais ou menos uma atividade ou outra, para que as coisas fiquem dentro de uma normalidade. E hoje nós temos um problema seríssimo no país, que é a falta de mão de obra. Sim. E aí é em todos os setores, no comércio, nos serviços e na produção, né? Então a gente tem a agropecuária que se ressente da falta de mão de obra, principalmente quando ela é mais intensiva. O comércio se ressente da falta de mão de obra, a gente vê supermercados com milhares de vagas, acho que até milhões, viu? Acho que é mais de 1 milhão. Inclusive, no agro, a qualificação exigida está sendo cada vez maior, claro, diante dos avanços. Claro. A tecnologia chegando, então você tem que capacitar cada vez mais as pessoas para trabalharem, né? Aí você tem a indústria, que também tem especificidades. Então, é uma coisa muito complexa. Então, a gente está muito atento, enfim, ao que vai chegando, porque é muito bom você trabalhar com regras claras, com transparência, mas também deixando que as negociações dentro de um setor, que ela possa ser feita entre patrão e empregador, o empregador e empregado. Porque aí a regra vai sair melhor do que uma coisa feita de cima para baixo, que não se conhece a especificidade de cada segmento. Bertone, essa jornada que está sendo discutida preocupa os senhores do agro? Preocupa muito. 6 por 1, 5 por 2. Sempre preocupa, porque nós temos aí, como a senadora deu exemplo, de várias atividades nossas que impactariam. Principalmente numa leiteria que a vaca não para de dar leite 2 dias da semana. Ela tem que ser ordenhada os 7 dias da semana. Pelo menos 2 vezes por dia ela é ordenhada. Então nós temos aí essa preocupação de causar um problema no campo, porque o pequeno produtor, quando ele é muito pequeno, às vezes ele tem uma pessoa só que ajuda ele, e ele é a outra mão de obra, ele não consegue contratar outra pessoa para suprir aquela necessidade. Então, muda-se muito
Escala também, a gente está falando muito de escala. Você tem indústria que trabalha a noite inteira, que é a indústria da celulose, ela tem vários padrões de escala. O forno dela não desliga. O forno da indústria trabalha aí 1 ano e 8 meses para ele desligar para fazer manutenção. Então você tem que estar atento, olhando tudo isso que está acontecendo. E também outra coisa que é muito importante, às vezes a gente foca muito no descanso, mas quando não se tem uma rentabilidade boa, você tem muito trabalhador nessas horas que deveriam ser de descanso, fazendo 2 jornadas. E isso também complica, porque a gente acha que está fazendo uma boa ação, a pessoa fica sem ter o rendimento para cumprir os seus compromissos do mês, ele vai trabalhar em outro lugar, em bico, em outra coisa que está fazendo, para conseguir ter o sustento. E isso também é preocupante, porque você está fazendo uma finalidade e acaba criando outro problema. Gente, nós estamos nos caminhando aí para o final, mas temos ainda Política Agrícola, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que a CNA está muito ativa, a bancada no Congresso também. Infraestrutura e logística é sempre um tremendo desafio. Mas eu gostaria de falar, antes da gente encerrar, de relações internacionais. A senhora comemorou há pouco os resultados, enfim, do acordo Mercosul-União Europeia. Para a gente fechar, o que a gente pode destacar para quem está nos acompanhando no capítulo Relações Internacionais? Bom, relações internacionais tem tudo a ver com a agricultura comercial, né? O Brasil tem um excedente de produção, né? Existe uma má informação que chega para a população que o agro brasileiro, o agronegócio brasileiro só exporta, e quem supre o mercado interno é a agricultura familiar. Não é isso. A cadeia como um todo, né, ela supre o mercado interno e o excedente é que é exportado. Graças a Deus o Brasil tem um excedente grande, que é o que tem ajudado o PIB brasileiro a crescer, esse PIB pífio que a gente tem. Então, só para dar o último número, que saiu semana passada, o PIB geral aumentou em 2,5%, teve um crescimento de 2,5%, e o do setor agropecuário 11,6%. Então, a nossa atividade, aí tem gente que diz que nossa atividade não dá emprego, não é verdade. A gente hoje dá emprego. Agora, você tem que olhar a cadeia como um todo. Às vezes, dentro da propriedade, você tem menos emprego, mas a hora que ela sai, que ela precisa ser processada, e depois que ela é transformada ou ela é exportada até chegar no navio, você emprega muita gente nessa cadeia produtiva. Então, existe aí essa falta de informação. Mas o Brasil ainda é muito tímido no mercado internacional. Nós exportamos poucos produtos, na verdade, com volumes muito grandes naquilo que a gente é muito bom. Então, a gente é muito bom em soja, muito bom em milho, muito bom em que mais? Carne, proteínas, as 3 proteínas, frango, boi e suínos. A gente está começando a exportar peixe de cativeiro, a tilápia, né? O Brasil passa agora a começar a ser um exportador importante, mas pequeno ainda em relação ao que a gente pode fazer, né? E o que acontece? O Brasil tem ainda poucos acordos internacionais. Primeiro porque nós estamos no Mercosul, então a gente tem que negociar em bloco. Quem é o bloco Mercosul? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Então, não existe hoje esse mercado bilateral. O Brasil não pode exportar sozinho para o Chile. Ele tem que seguir as regras do Mercosul para poder fazer. E nós acabamos de fechar agora sim um grande acordo. Por isso, toda essa comemoração. Depois de 26 anos de vai e vem desse acordo, muitas negociações, muitas rodadas de conversas, de ajustes, 26 anos depois a gente fecha esse acordo, Mercosul-União Europeia. Por que ele é um acordo importante? Porque você está fechando um acordo com um bloco do lado de lá são 510 milhões de habitantes, mais os 200 e tantos nossos aqui, são 710 milhões de pessoas que terão acesso a esse acordo
comercial do Brasil do Mercosul com a União Europeia. Mas ele é um acordo tímido em algumas coisas. Eu sempre disse isso, mas foi o acordo possível, né? Na área agrícola, que sempre é o entrave, porque o Brasil é muito competitivo, os países europeus têm medo do Mercosul. Brasil e Argentina em soja, e hoje o Paraguai, que também começa a ter um volume expressivo. Então, se esses 3 países, mais os Estados Unidos, se juntaram, nós temos quase toda a soja do mundo, né? Então, o Brasil e o Mercosul têm muita coisa interessante. Carne, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, nós somos os maiores hoje do mundo, quando a gente trabalha junto. Nós temos só 99 mil toneladas, porque as pessoas têm que entender que não é um livre, esse acordo ele não liberou o mercado. Nós temos cota para algumas coisas, mas ele é amplo, ele vai tratar da área de serviço, nós vamos poder concorrer com empresas lá fora. O Brasil as nossas empresas brasileiras que estiverem preparadas para trabalhar com o mercado europeu na área de construção, de casa, enfim, do que for. E depois de 25 anos, como é que tem que comemorar? Então, é um acordo bom, é um acordo, foi o possível, não é a maravilha que a gente queria, mas foi um acordo possível. E eu acho que ele vai trazer grandes oportunidades. Eu disse que são poucos, nós ainda temos uma prateleira pequena de produtos que a gente exporta. Agora sim, eu acho que vão abrir muitas oportunidades para queijos artesanais de boa qualidade, para poder competir lá, os nossos vinhos, que nós temos que ajudar para eles terem condições, que nós temos qualidade, mas nós temos que ter volume para poder concorrer com os vinhos lá fora, chocolates de boa qualidade, mel de boa qualidade, enfim, nós temos uma série de coisas aí, essas coisas castanhas, frutas excepcionais, as nossas uvas de mesa são maravilhosas. Então, abre uma oportunidade gigante para a gente prospectar esse grande mercado que é a União Europeia, com 27 países, 510 milhões de pessoas. Os olhos da senadora até brilham. Ela ama esse assunto, deu uma aula para a Bertone para fechar com chave de ouro. Acrescente, é uma aula da senadora. Isso é muito bom, é importante a gente ter o comércio exterior, principalmente porque o Brasil tem muito pouco tempo que ele passou a ser exportador de alimentos. Então o Brasil não está muito acostumado a trabalhar lá fora, principalmente na defesa. Eu acho que a gente tem que trabalhar mais e já tivemos em Bruxelas, junto com a senadora, a CNA tem um escritório lá hoje de defesa do produtor brasileiro em cima dessa questão, principalmente de mostrar o que é a agricultura tropical que nós temos aqui, que consegue fazer 3 produções de safra no mesmo hectare no ano, coisa que eles não conseguem entender, e por isso que às vezes tem muita crítica, por falta de conhecimento mesmo da nossa agricultura moderna, e que ninguém faz o que nós fazemos até hoje no mundo, ninguém faz. E não é só alimento, é alimento e energia. E também a parte ambiental, que ninguém compete com o Brasil. Temos tudo, gente. Temos tudo. A Agenda Legislativa do Agro, privilégio tê-los aqui. Obrigada. Oportunidade. Até a semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.